Olá pessoal, eu me chamo Luciere, sou aluna do curso de Bacharelado em História do Centro Universitário Internacional Uninter e vim apresentar o meu portfólio a vocês intitulado A Idade Média e o Brasil Atual, Trovas e Trovadorismo no município de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. A Idade Média foi caracterizada pela presença de feudos, no qual o senhor feudal tinha grandes extensões de terra onde trabalhavam os vassalos. Por volta do século XI e século XII surgiu uma cultura poética chamada trovadorismo, caracterizada por cantigas que eram declamadas ou cantadas pelos trovadores e acompanhadas de danças e músicas, sendo os músicos conhecidos como os menestréis. Uma característica interessante do trovadorismo era que os trovadores e menestréis se apresentavam em diferentes feudos, levando assim a cultura a todos eles, marcando a oralidade desse movimento. Visto que naquela época as pessoas não tinham acesso à cultura e em sua maioria eram analfabetas. Eles se apresentavam em diferentes feudos, tanto nas cidades quanto na corte. Uma corte que ficou bastante conhecida e marcada pelo movimento foi a de Afonso X, que foi um grande incentivador do trovadorismo. Ele recebia e promovia o encontro de trovadores de diferentes feudos, e o próprio Afonso X foi conhecido como um grande trovador. Um exemplo de trova desta época foram as cantigas de Santa Maria. O trovadorismo é marcado por ter cantigas líricas, cantigas de amor ou de amigo. As cantigas de amor são conhecidas pelo fato de ser um amor inalcançável, impossível, inacessível, no qual o cavaleiro sofria por uma dama que muitas vezes era casada, prometida a outra pessoa ou de uma classe social diferente. Ficou conhecido como o amor cortês. No caso das cantigas de amigo, foi o que define a presença do eu lírico, feminino, no qual um trovador escrevia como uma dama que esperava o retorno do seu cavaleiro. Também temos as cantigas satíricas de escárnio e maldizer. As cantigas de escárnio visavam ridicularizar uma pessoa ou a política, sendo uma grande crítica política daquela época, como também ridicularizavam certos costumes da sociedade. As cantigas de maldizer, como o próprio nome já diz, falavam mal de pessoas, do sistema político ou dos costumes da sociedade, muitas vezes usando palavras de baixo nível. A trova é marcada por ter 4 versos e 7 sílabas poéticas. Um exemplo aqui é de Fiore Carlos, que diz: água quente e muito pó, já mostrei como é que é, a receita da vovó para fazer um bom café. O trovadorismo produziu vários trovadores conhecidos, entre eles João Garcia de Guilhade. João Garcia foi um trovador galego-português que viveu no século XIII e acredita-se que tenha frequentado a corte de Afonso X. Ele é considerado um trovador completo, visto que escreveu cantigas de amor, de amigo, de escárnio e maldizer, totalizando 53 textos. Um exemplo aqui é o Cancioneiro da Ajuda. As trovas, elas surgiram naquela época e são mantidas até hoje. No município de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, uma cidade muito bonita, quem tiver a oportunidade de um dia conhecer vale a pena, promove os Jogos Florais, que surgiu na década de 1960 e faz o encontro de vários trovadores que disputam em categorias diferentes essas trovas. Na cidade de Nova Friburgo existem cerca de 30 trovadores que fazem um trabalho bastante bacana. Eles vão em escolas municipais e levam essa cultura, essa poesia para os alunos da região, mantendo assim, estimulando a tradição. Agora, para finalizar, eu vou falar do meu bairro, o bairro de Campo Grande, do município do Rio de Janeiro. Campo Grande é conhecido como um dos bairros mais populosos de Rio de Janeiro. No início do século passado, ele ficou marcado por ter extensas plantações de laranja, e daí veio a inspiração da trova que eu escrevi, A Terra da Laranja. Surgido no Brasil colônia, eis que Campo Grande desponta como um lugar sem cerimônia, conhecido como a Terra da Laranja. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar a vocês. Espero que vocês tenham gostado. Quem puder curtir, comentar, dar críticas, sugestões, vai ser super bem-vindo. E agradeço muito a atenção de todos. Obrigada.